sempre ocorrerá, em razão da circunstância da falha humana. Ele falou no discurso sobre um homem justo. Mas só que tem que levar em consideração que a pessoa é capaz de morrer por um homem bom, não por um homem justo. Eu posso ser um homem justo, pagar todos os meus impostos em dia, arcar com as responsabilidades de maneira plena, competente, elogiado por você. Mas de repente não ser um homem bom. De vez em quando. Mas não é um homem bom. O que é bom? Bom na afetividade, na compreensão, no despojar para chegar até ele. Onde você pode temperar isso aí, como a Ana mencionou? É pouco provável a gente conseguir isso. Porque o sistema induz que você chega no horário, tem que cumprir o horário. A falência é tanta porque nós nos preocupamos com eles, mas nenhuma outra instituição pública se preocupa com eles, nem a família. 50%, 60% vem desejar. O Estado está pouco se preocupar, porque senão tinha assistência social aqui dentro, tem um sistema tutelar aqui dentro, tinha uma elo da universidade aqui dentro, para poder auxiliar as famílias. Então, o que nós podemos tirar de conclusão? Eu posso fazer uma cultura muito melhor que eu posso. Como falou em amor, os quatro tipos de amor, mas o amor que me interessa é o amor altruísta. Eu tenho que odiar as ações da pessoa, não a pessoa em si. Mas para ele influenciar das ações, do comportamento, do protagonismo da personalidade, é muito difícil, a pessoa vai de saco cheio. Entra logo às 7, tem meio-dia direto, a pessoa cobrando, começa a cobrar. Então eu acho pouco provável isso, porque reclamar das gerações, os egípcios já faziam isso, os babilônios faziam isso, todo mundo faz isso. Analisa a história de cada época da história do ano, você vai ver que as gerações sempre foram meio reacionárias, né? Meio questionadoras dos valores padrões. É a atitude que ela tem quando ela está bêbada. Aí eu falei, mas ela está bêbada por quê? Porque é o trabalho dela. Aí... Sim, eu sou acompanhante da Flávia. Seu nome? Vivian. Vivian. Sou ex-aluna, então já conheço um pouco do cotidiano dessa escola e vim ajudar. E quanto a esse dia D? Qual é para você, qual é a importância desse encontro hoje aqui? A importância é total, é o futuro que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando sobre o futuro de todos os alunos que são atendidos aqui, que não são poucos, né? Então os professores, os diretores, até psicólogos da prefeitura vieram falar sobre como melhorar o dia a dia, o aprendizado e o futuro, dar um futuro para essas crianças daqui. Entre o debate lá, entre as conversas entre os profissionais, na geral, professores, estudantes, alunos, acompanhantes, o que deu para você entender ali? Entre alunos e profissionais, existe uma pequena dificuldade, está tendo dificuldade, uma grande dificuldade? Como é que é lidar com isso? Já que você também é uma acompanhante, já que primeiro você já foi uma aluna, e hoje você é uma acompanhante de uma aluna, e hoje você acompanha o trabalho da escola. Como é que está sendo hoje esse discurso? Como é que você está tendo essa visibilidade? Então, eu vi que os professores, muitos acham que a escola pública é uma porcaria, que o aluno para aprender mesmo tem que estar numa escola particular. Uma escola particular hoje em dia está muito caro. Uma família, por exemplo, com 2 filhos não tem condições de pagar, um para a faculdade, o outro numa escola particular. Então hoje eu estou saindo daqui extremamente feliz, porque eu vi que os professores, os psicólogos, todo mundo está se empenhando para dar um futuro melhor. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Os alunos não entendem o que é hierarquia, não entendem que o professor está ali na sala para manter a ordem, eles querem ultrapassar ordens, eles respondem com palavrão, com agressividade, como estava sendo falado. Mas, às vezes, como o próprio psicólogo falou, é um pedido de socorro. Ontem você estava até falando de escola particular, escola pública. Eu acho que não existe nem a melhor nem a pior, porque a educação ela é a mesma. É o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite e é o respeito ao próximo, entre particular e escola pública. Porque ontem, na minha comunidade, Favela Caldeirão do Diabo, eu estava conversando com um menino. Ele deve ter uns 16, 17 anos.
E eu falei pra ele, você já estudou? Ele falou, estudei. Aí eu perguntei, mas que escola? Escola particular. E ele falou, ele indagou, a minha família pagou. E eu parei na 7ª ou 8ª série. Mas aí eu perguntei pra ele, Nossa Senhora, e hoje você é o quê? Ele me respondeu, eu sou o que você tá vendo, eu sou isso aí. Eu vi nada nele. Infelizmente, eu vi nada nele. Um menino vulnerável, um menino que está por aí, um menino que nem o particular conseguiu atingir o seu objetivo. Porque muito se especula entre escola particular e escola pública. Não adianta. Eu acho que a educação desculpa, não sei se eu estou certo ou errado. E se eu estiver errado, você também me corrige. Mas como eu sou jornalista e eu estou muito ligado ao povo, é essa visão que eu estou tendo é essa visão que eu estou te passando entre particular e pública. E a pública, talvez, realmente você tenha mais dificuldade, porque o aluno, por ser público e fácil, ele acha que tem que dominar e é ele que tem que mandar. E é ele que tem que... É aí que entra a conturbação da educação. Existem 2 tipos de educação. Vamos falar assim, a educação é uma só, mas vamos dividir em 2. Educação que vem de casa, que o aluno da particular, da melhor escola do mundo, do universo, dos Estados Unidos, ele tem uma educação que vem de casa e uma educação que vem da escola. A educação de casa, ele pode chegar em casa, a mãe se prostituir, bater nele. O que ele vai refletir dentro da escola? Ele vai falar palavrão, ele vai ter a educação que ele tem em casa, ele vai ter na rua, ele não vai falar bom dia, enfim. Esse rapaz que você falou, ele não teve uma educação de dentro de casa. Ele pode ter tido a melhor educação assim da escola, a melhor escola, gastou bem caro, nem imagino que escola que seja, não imagino nem que seja em Santos. E mesmo assim não adiantou, porque não teve aquela base familiar. E era isso que estava sendo discutido aqui hoje. Então o aluno, mesmo que ele esteja da escola pública e ou particular e tenha uma base familiar boa, ele vai ter um futuro. Então, para que o internauta entenda, o profissional da área da educação, ele é um suporte, ele é um alicerce. É como se fosse uma casa quadrada. Para manter a parede em pé tem que ter o alicerce. Então, os profissionais da escola, eles são... Não acho. Eu acho que o que segura a casa, o que mantém a estrutura é a família. Sim. A escola seriam as paredes que dão aquela segurança para que dentro daquela casa esteja o aluno e a família dando suporte e a escola a segurança de que no futuro ele vai ter alguma coisa. Então muito bem, olha, muito obrigada por esse discernimento. Eu acho que a escola é família e escola juntos, caminhando junto. Que a partir do momento que a família acompanha junto com a escola, a criança, o aluno se desenvolve melhor. Tá, então a participação do pai, da mãe... Com a escola, eu acho que é um complemento. Complemento. É um complemento. Não é só deixar o aluno lá, largar o aluno lá, tudo bem, a professora se vira? Não, eu acho que a educação parte de dentro de casa primeiro. A escola vai só complementar a educação do seu filho. Porque eu acho que a partir do momento a educação vem de casa. Tá bom. Entendeu? Eu acho que a escola é uma ajuda que a família tem para poder ajudar o aluno a conseguir caminhar sozinho. E se não me engano, o aluno, se eu estiver errado, você pode até me corrigir. Será que o aluno de hoje em dia, ou de muito tempos atrás, mas hoje, vamos falar no dia de hoje, ele consegue ter esse discernimento que a educação tem que vir de casa e não da escola? Eu acho que vai da cabeça de cada um e de cada família, porque cada ser humano é único. Tá. Não tem como ter um geral sobre esse assunto.
Porque cada criança vem lá desde novinho na sua família, com as suas crenças, sua cultura, cada um tem uma cultura diferente, cada um vem de uma família, então não tem como. E a hora que junta tudo em uma sala só, é cada uma pessoa, é cada um. Então aí vira uma mistura. Vira uma mistura de crianças de culturas diferentes, de jeitos diferentes. E aí a professora talvez fica meio um pouco perdida pela situação, por como que ele vai conseguir criança lidar com várias maneiras diferentes. Entendi. Entendeu? Eu educo de um jeito, um pai educa de um jeito, talvez a mãe ache que nunca o filho está errado. Para a mãe o filho está certo, mas talvez o certo para um é errado para o outro. Tá. Entendeu? Então esse dia D é importante, então. Importantíssimo. É importante não só para os profissionais ficarem discutindo entre eles a melhor forma de como lidar, mas o pai, a mãe. A participação dos pais é importante. E hoje o que eu vi aqui, só, se não me engano, acho que dois pais. Só duas mães. Duas mães, aliás. Só eu e mais uma. É gravíssimo isso, né? Isso É grave, sério, é grave, sério. é grave. Porque a mãe tem tempo para ir no salão, a mãe tem tempo para ir Pro baile, a mãe praia, tem tempo para sair pra praia, cinema, isso. pra ir pro aniversário do vizinho. Aí para tirar 1 hora ou 2 horas para dedicar ao seu filho, para saber como ele está indo na escola. E aí quando vai mal, culpa quem? A escola. A escola é culpada, a professora é culpada, o Estado é processado, o município é processado. Mas aí ela esquece que das falhas dela em casa, Ah, deixou de cumprir tá. com o filho. Por Então- isso tem muito aquela confusão entre escola e família. Sua filha, entre a sua casa e a escola, ela tem conseguido lidar com esses dois ritmos de vida? É a mesma. É a mesma. É a mesma em casa, é a mesma na escola, não me traz problema algum, graças a Deus. Ela é super dada, minhas filhas são super... E didática? Hã? E didática? Isso, didática. Elas são super tranquilas, não me traz trabalho, mas eu acho que Mas isso por causa de você. os filhos, Tá, infelizmente... por causa de você, porque ou eles têm um espelho, porque a mãe é o que É o espelho. o filho é a mãe, o filho é o pai. Isso. Poxa, muito legal o seu depoimento, muito obrigada. Possa ter levado esse discernimento, você como mãe responsável, você como uma representação nacional brasileira, em poder levar esse discernimento para o Brasil e o mundo, que é o que nós estamos precisando hoje. Porque quando você liga uma televisão, quando você abre um jornal, quando você tecla no teclado do computador, é só tragédia, é só filho matando mãe, mãe matando filho, pai matando filho, pai agredindo filho, e aí joga na escola, a escola às vezes não sabe lidar com a situação daquela crença, daquele comportamento, aí quer processar o Estado, aí vira na verdade um verdadeiro inferno. Primeiramente, o grande benefício está em reunir todos os personagens, professores, pais, funcionários. Pena que esqueceram de pelo menos um aluno, né, de cada classe, né? Isso seria muito interessante também. Sem a presença de pai de nada, mas também para eles darem a sua contribuição. E de certa forma, o JG, Jornal Giro da Notícia, vai levar isso para os alunos. É por isso, talvez hoje tivemos essa ausência principal, né, que também seria principal os alunos também acompanharem, os alunos adultos ou os pequenos, os baixinhos, mas assim, de certa forma o JG, Jornal Giro da Notícia, vai poder levar essa mensagem de vocês, esse propósito de vocês, essa luta de vocês, esse desafio de vocês, que é lidar
com vários tipos de aluno, como teve uma mãe que deu um depoimento agora há pouco. Ela falou que o aluno, a filha dela é a filha dela em casa, é a filha dela e na escola é a mesma, mas que se misturando com outros, eu não sei como é que é lidar essa mistura, e também o professor lidar com tudo isso. O jovem, na faixa de idade que eu trabalho, que, por exemplo, do 6º ano, eles vêm de uma realidade ainda um pouco criança, né? Saíram do ensino fundamental 1, estão ingressando no ensino fundamental 2, e eles veem isso mais do que um desafio, se em cada situação que eles estão, de se realizarem ali, de chamar a atenção, quer se mostrar mais do que o outro, em virtude dessa diferença que está acontecendo, dessa transição que está havendo, né? Da parte de criança para adolescente. Eu considero assim, até o 9º ano eles são crianças. E aí sai de foco a escola? A aula? Isso, a escola sai de foco, a aula sai de foco. Eles querem primeiro se manifestarem, enfim, eles querem aparecer mesmo, né? Uns mais do que os outros para a turma. Mas isso no início, eu estudei até a 7ª série, tá? E eu sou prova viva. No início, quando inicia a escola, ou quando volta das férias, né? Nós entramos na sala de aula, agora estou falando como um aluno. Nós entramos na sala de aula, o professor ou a professora identifica cada um. Cada um fala o que é, o que não é, da onde veio, que família é, se é desse jeito, como é que é, o que gosta, o que não gosta. Então, isso não é o suficiente, então é o tempo todo, é o ano todo. É o ano todo. É o ano letivo todo. É o ano letivo todo, cada um querendo mostrar as novidades do dia a dia de cada um para a turma o tempo inteiro. E você tem que lidar com isso. Como a gente lida com isso? Tendo o aluno, no meu caso, tendo o aluno como aliado, dando responsabilidades a ele. Eu, por exemplo, tenho, no 6º ano, tem a aluna que faz a chamada, tem a que corrige as provas, tem a que verifica o caderno. Aluno. Tem o aluno que... Vai para a lousa? Não, tem um aluno que vai apagar a lousa, tem um aluno que vai escrever o texto. Então isso já é algo positivo? Isso eu considero positivo porque faz parte da rotina deles, o desafio aí, né? Se mostrar para a menina, se mostrar um pouco, sabe? Eu não escolho, eu pergunto quem quer. Então tem sempre um voluntário. Então você acaba com dificuldades, tem? Sim. Porque são pessoas diferentes. Perfeito. Né? Cada uma com a sua qualidade. Mas que você como um profissional na área da educação, você ousa de uma técnica para poder lidar com todos. Veja bem, eu tentei isso? muitas coisas, Eu trabalhei em outra escola com ensino fundamental, mas Sim. não no 6º ano. Eu trabalhava com o 8º. 6º ano é o período da noite? Já é outro pensamento. Eles já estão, assim, no final da adolescência, entrando no período de juventude. Eu não conhecia essa forma esse comportamento dos alunos, dessa transição do 9º ano para o 5º ano, né, para a 6ª série. Essa faixa de idade eu desconhecia completamente. Mas com o dia a dia, trabalhando com eles, a gente vai descobrindo alguma coisa para chamar a atenção, para conseguir dar uma aula, pelo menos que eles saiam dali, né, daqueles 50 minutos, 100 minutos, que às vezes é uma aula dupla, com algum conhecimento e satisfeitos. Você imagina, você saiu da escola no 7º ano. Sim. Tá? Era ainda... Eu estou hoje com 39. Com 39. Quase 40. A idade da minha filha mais nova. Sim. 39 anos.
Então, não era muito diferente do que é hoje. Com certeza não era muito diferente. Ah, é? Não era muito diferente. Porque eu acompanhei o desenvolvimento escolar dos meus filhos, assim, no dia a dia. Minha mulher trabalhava fora, eu trabalhava de turno, antes de ser professor. Então eu estava praticamente todos os dias em casa, muitos dias, quando elas saíam para a escola. Eu tenho 3 meninas e um menino. Muitos dias quando eles saíam para a escola e muitos dias quando eles estavam retornando da escola. Fui levá-los muitas vezes e fui buscá-los muitas vezes. Então, esse é um ponto delicado. Esse comportamento, como você, professor, como também já foi um pai e acompanhante de alunos em escolas públicas ou particulares, enfim, hoje existe uma dificuldade entre aluno, pai, dentro de escola, dentro da área da educação? Existe? Atrapalha um pouco? Ou é falta de ausência? O pai está muito em cima? Ou o pai chega na escola, larga lá? Como é que é isso aí? Hoje eu considero assim, eu sou um professor de carreira recente. Resolvi ser professor há 5 anos para cá, 2009 só que eu sou professor. Por que eu fui ser professor? Para encarar um desafio, né? Sim. Porque é ruim e tal, mas eu fiz uma licenciatura, né? Eu ia aposentar, eu queria fazer algo que me desse prazer. Sim. Eu tinha trabalhado na área, mas com adultos, qualificação, requalificação e ensino, a alfabetização de adultos. Sim. Em escola, em comunidades de bairro. A minha esposa falou: olha, uma coisa boa para você fazer é dar aula, porque você gosta disso. Aproveita. Mas a participação do pai e da mãe? Então, o que eu vejo hoje de diferente hoje é que a interferência externa do lar, ela é muito acentuada em relação a alguns anos atrás. A televisão, a internet, o jornal. A tecnologia disponível, entendeu? O próprio jornal, eu tenho como conduta no ensino médio, segundo, terceiro ano, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, a incentivá-los à leitura através atentar para as manchetes dos jornais naquela banca que você passa todo dia. Tá ok. Entendeu? Então, é uma forma, né, deles ficarem, eles vendo as manchetes, deles ficarem curiosos para saber o que contém a reportagem. E refletir. E isso fazer a reflexão. Forma perfeitamente. Vai fazendo o cidadão crítico. Sim. E ao mesmo tempo incentivá-los à leitura. É uma forma de incentivá-los à leitura. Muito bem, então esse dia D hoje ele vai de encontro assim, ao que o professor, a escola tenha contato, qual é a parte externa que está influenciando. Mas eu me preocupo com isso. Então tá. Porque talvez a minha carreira seja assim, um desafio, algo que eu gosto muito de fazer, adoro fazer isso, adoro trabalhar com a juventude. Sim. É desgastante? Sim. Mas para mim é um desafio. Sim. É esse desafio, talvez, que me faz às vezes ter discussões, no bom sentido, com outros colegas. E aprende também, né? Eu aprendo com eles. Aprendo com eles. Olha, é uma troca. Uma experiência que me levou a refletir sobre a minha conduta de professor foi uma vez que a classe estava assim, uma classe de primeiro ano de ensino médio. Sim. Estavam assim tremendamente agitados, né? Aquela época de Neymar surgindo, todo mundo queria falar que viu o cara lá fazer aquele gol lá na vila e tal. E a escola? Eu falei: escuta, vocês estão no primeiro ano de ensino médio, gente. Isso aqui está parecendo um campo Fundamental 1. Aí um aluno chegou para mim: pô, que legal, professor, eu não cresci, que legal, entendeu? É complicado. Pô,
Que bom, eu não cresci. Oh, meu Deus. Isso é para refletir. É uma situação, não é? É para refletir. Então tá, muito obrigado. Eu Desculpa gostaria... se eu fui Não, muito enfático assim, mas eu sou movido pela emoção. Em relação o próprio jornalismo, o próprio jornalista aprende também com o cotidiano, com os depoimentos, com a linguagem do povo brasileiro. E é esse fato. Muito obrigado, professor. E qual é a mensagem que o senhor deixa para o Brasil? Para o Brasil, nós perdemos uma grande oportunidade de, num desafio de fazer um evento como uma Copa do Mundo, nós perdemos a oportunidade de, atentos ao problema da educação, nós perdemos a oportunidade de linkar o fato Copa do Mundo com motivação para o jovem estudar. Eu acho que devia haver uma sincronização, uma interação maior, né, em relação a essa promoção, né, esse mega evento com a educação do jovem, porque vai atingir em cheio o jovem de hoje, a Copa do Mundo, certo? Eles estão muito ligados na Copa do Mundo. Mas é no estilo oba-oba. Oba-oba. Não... Sem nenhum direcionamento para aquilo. Ok, obrigado. Sem nenhum entusiasmo, né, que os leve mais tarde à educação. Obrigado. Obrigado, eu. Pai, preciso tanto de ti. Pai, eu não sou nada sem o teu amor, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, sou barro, pó e cinza. Te entrego a minha vida. Viverei só pra te adorar. Viverei só pra te exaltar. Porque tu és tão maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Pai, preciso tanto de ti. Oh Pai, eu não sou nada sem o teu amor, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, sou